Vamos lá. Então, nós vimos nesse slide aqui a respeito das forças de Van der Waals, né, o conceito, e ela engloba tantas interações atrativas quanto as repulsivas. Porque vocês percebam assim, lá naquela parte da análise conformacional, né, que se analisa aquela barreira de energia, né, que as moléculas apresentam ao rotacionar, e uma das razões é a questão de Van der Waals, que é a repulsão que se dá entre duas esferas, quando elas assumem, né, uma conformação eclipsada. Então, o Van der Waals digamos, um conceito amplo de todos esses tipos de forças, né, exceto aquelas que são eletrostáticas e aquelas das ligações de hidrogênio, né? Aí cai fora. Então, nós vamos discutir a força de Kinson, né, os dipolos permanentes, a força de Debye e as dispersões de Londres. Então, claro, muitos aqui você já tem conhecimento, mas não custa, digamos, dar uma olhadinha nos conceitos, né? As forças de London são, na verdade, atribuídas aos dipolos flutuantes, né? Pessoal, se tiver alguma questão, por favor, responda, porque às vezes eu termino não olhando aqui no chat e a disciplina avança e tem alguma pergunta lá, né? Essas flutuações dipolares, né, de dipolos que são induzidos, né, tem uma origem que é o fenômeno da ressonância, né? Quer dizer, a ressonância é, na verdade, um efeito elétrico, né, que acontece a partir da eletrosfera dos átomos, né? Então, no nível molecular, né, o que nós podemos imaginar? São vibrações eletrônicas, né, ou vibrações rotacionais, ou vibrações de estiramento, de ligações, e essas vibrações, elas podem, né, entrar em ressonância à medida que tu tenha uma frequência, né, parecida ou igual. Então, aqui, particularmente, quando uma determinada estrutura, uma molécula que tem uma forma específica, e essa forma ela se deforma, né, ela vai criar, né, na estrutura uma perturbação eletrônica. Então, nós imaginamos, quando você imagina, por exemplo, um orbital S, um orbital P, circulando ao redor do núcleo de átomo no seu ambiente isolado, né? Então, é clássico aquele desenho lá. Tu tem lá uma esfera, que é a região nuclear, né? E ao redor dessa região positiva, imaginamos, e aí o cálculo mostra, né, que existe uma forma de circular os elétrons mais simétrico, que é o movimento esférico, né? Aí eu descrevo o orbital, digamos, S, ou o orbital P, em que ele tem esse movimento, assim, né? Ele tem a inversão de fase, então ele vai circular ao redor, digamos, do núcleo, descrevendo duas regiões distintas, uma acima e outra abaixo do plano. Na verdade, se você olhar aqui, isso aqui descreve um movimento mais elipsoide, né? Um elipsoide. E aí tu teria regiões, o orbital P, ele tem, então, regiões mais próximas do núcleo e regiões mais afastadas, enquanto que o orbital S é sempre bem isotrópico, ele é bem distribuído em termos da distribuição eletrônica. Então, o efeito de ressonância, na verdade, é isso, é a perturbação dessas nuvens por agentes externos, né? Você pode perturbar essa nuvem de elétrons, deformando ela por choques, né? Choques mecânicos, pode ser por pressão, pode ser pelo efeito de temperatura, aí aumenta a energia cinética, né? Ou o efeito de campo elétrico, que é o mais tradicional. Então, os campos elétricos externos, eles trabalham, né, com essa ideia de deformar, de interagir com essas nuvens. Essa interação, então, o que acontece no orbital S, né? No orbital S, teria
a deformação clássica, né? Que é, ele vai se deformar, então, digamos, ele vai ficar com esta aparência, a princípio. Uma região mais afastada do núcleo, né? Então, essa região aqui tem carga negativa, e essa região aqui no lado esquerdo tem a carga positiva. Mas isso acontece por quê? Porque o material está exposto, né, a um agente externo. Então, a densidade eletrônica nas moléculas, nos átomos, ela flutua, né, para mais ou para menos. Às vezes, ela permanece em valores médios, né? Outras vezes, esses valores apontam para polos oscilantes positivo e negativo. Então, é disso que trata, né, as forças de London. Os exemplos mais comuns desse tipo de interação é quando você pega aí um painel luminoso que tem hélio e xenônio. O hélio não é tradicionalmente um gás nobre utilizado em painéis, enquanto que o xenônio é, enquanto que o argônio também é. Daí por que é assim? É pelo tamanho do átomo, né? O hélio é pequeno e o xenônio é grandão, é volumoso. Então, aqueles elétrons que estão, digamos, mais afastados da região nuclear, eles têm essa capacidade de interagir com os efeitos externos mais intensamente. E aí eles se polarizam mais rápido e despolarizam mais rápido. Então, os núcleos pequenos são mais duros, né? Os núcleos grandes são mais moles. E essa moleza, na verdade, é um efeito de perturbação, né? De criar momentos dipolares que podem ser de natureza transitória. Então, as forças de London são dipolos flutuantes, e aqui é o exemplo clássico, né? Tem um núcleo de simetria esférica, ela é num ambiente isolado perfeitamente simétrico em qualquer ponto dessa esfera tu tem as mesmas propriedades. Em circunstâncias distintas, eventualmente essa esfera ela é deformada, e essa deformação se dá certamente por atrações, né, de natureza eletrostática, choques, compressão e assim por diante. Então, o que ocorre com os núcleos? Eles se deformam, né? Então, uma região fica mais densamente positiva e a outra densamente negativa. E essa densidade de carga, essa polarização parcial criada, né, ela induz uma polarização nas demais. E aí as moléculas os átomos começam a se reorientar frente a essa carga parcial e temporária. E aí cria-se, então, um ambiente de uma polaridade em que se pode, eventualmente, condensar esse material, transformá-lo num líquido, né? Então, isso é a origem, né, das dispersões de London. Numa versão, não versão, mas no modo mais quantitativo, né? Então, nós mostramos os núcleos esféricos, tradicionalmente esféricos, o movimento, essa oscilação é muito rápida, né? Então, a estimativa desses dipolos é da ordem de femtosegundos, né? Então, da ordem de 10 a menos 15 segundos. Então, essas densidades parciais de carga positiva e negativa, elas se desfazem e se refazem muito rápido. Então, quando se fala delta mais, delta menos, quer dizer, é um núcleo, né? Tu imagina esse núcleo em que ele tem, momentaneamente, tem uma redistribuição dos elétrons, né? É como se nós tivéssemos uma sala de aula no centro, né? No centro está o núcleo e os alunos ao redor desse núcleo. Só que, às vezes, por uma questão momentânea, tu tem uma distribuição maior dos alunos numa região da sala. Então, ficaria mais negativo aqui. Enquanto que a região nuclear ficaria mais no núcleo, né? Ficaria nessa posição aqui. Então, nós queremos dizer que os elétrons eles podem circular em qualquer posição aqui, né? Dessa figura. Mas, nesse caso, em particular, seria mais os elétrons mais à direita. Então, tem um dipolo associado aqui, que é uma grandeza vetorial. Então, nessa ideia, né, o que acontece com esses dipolos? Eles se reorientam muito facilmente, mas você cria aqui um modelo quadrupolar também. Né? Um dipolo que aponta para baixo e o outro dipolo que aponta para cima. Então, um modelo quadrupolar, exatamente para ter a neutralidade de carga nesse material. O que é interessante é que
em moléculas completamente apolares ou em átomos completamente apolares, né, você tem essa polarização. E ela tem uma intensidade que obedece à expressão aqui, né? Ela tem uma variação que ela é o inverso do quadrado do raio na sexta potência. Lembra que lá nas ligações iônicas, né, a razão é 1 sobre o R ao quadrado. Né? Então, o que acontece aqui, vamos supor, tu tenha dois átomos separados por 2 ângulos. Aí você dobra para 4 ângulos ou para 6. Então, qual é a dependência das interações quando tem espécies iônicas ou espécies que têm esses dipólos que são aí induzidos, né? Ora, 2 na sexta é 2 vezes 2, que dá 4, que dá 8, que dá 16, dá 32 e dá 64, né? 64 é 2 na quinta. Então, 128, né? Então, significa, assim, que as interações de dipósitos induzidos, elas têm uma intensidade que é 1 sobre 128 vezes menor, né, do que as interações eletrostáticas. Por quê? Porque exatamente esses dipósitos aqui, eles têm um delta. O delta aqui é muito pequeno. Né? A densidade de carga, o delta aqui é quase zero. Né? O delta aqui é quase zero. Enquanto que no iônico ele é mais 1, é menos 1. Aí, se você pegar esse termo quase zero, 0,1, e usar na expressão aqui, nessa expressão que seria o K1, o Q1, então tu vai pegar a constante Coulomb, multiplicado pelo valor da carga do elétron, e multiplica esse 10 a menos 19 por 0,1, então vê que o produto 0,1 vezes 0,1 será muito menor do que o produto 1 vezes 1. E é isso que determina uma força de Newton muito pequena, né? Quando tem essas partículas com polarizações que são induzidas. Né? Bom, disso tudo, né, nós vamos tirar um conceito agora mais interessante, que é o termo, né, polarizabilidade, que é exatamente a propriedade com que esses átomos, essas moléculas apresentam de mostrar uma deformação das suas nuvens de elétrons, seja de ligações ou dos átomos, próprios átomos, né? De mostrar esses dipólitos que são induzidos. Então, a polarizabilidade é uma consequência, né, desses dipólitos induzidos, e os dipólitos induzidos, eles têm o seu valor intensificado pelo incremento do campo elétrico. Né? Então, é uma constante que aparece quando você faz o experimento de polarizar uma molécula apolar, ela se polariza e ela fica mais polarizada à medida que você aumenta o campo elétrico. Então, matematicamente, o momento dipolar induzido, o I, né, ele é proporcional a uma constante, né, ele é proporcional ao campo elétrico, e essa proporcionalidade é a constante aqui chamada de alfa-linha. Nada mais é do que a própria polarizabilidade. Né? Então, daqui nós tiramos, é daqui que sai a ideia, né, de núcleos, de espécies que têm maior ou menor polarizabilidade. Então, aquelas mais volumosas têm esse alfa maior. São mais facilmente deformadas as suas nuvens eletrônicas pelo afastamento dos elétrons da região nuclear. Bom, matematicamente, essa é a fórmula, né, que é usada. E aqui você enxerga, então, a dependência do R na sexta potência. Ok? Então, agora nós saímos de uma interação dipolar ou quadrupolar induzida e passamos por uma interação agora dos momentos dipolares. Isso aqui tem naquele material adicional que eu deixei para vocês disponível, lá na parte de ligação química, né? Então, agora, as reações dipolares, né? Aí elas podem ser aquelas de Van der Waals, né? Do tipo
a interação de Debye, né? que ela exige que você tenha um dipolo que induz uma molécula apolar, mas o dipolo, né? O dipolo é uma grandeza que se expressa, né, através de uma fórmula matemática que é uma grandeza vetorial que depende da distância e depende da carga. Né? Então, em geral, né, tu vai ter a expressão μ, aumento polar, que é igual a Q, que é a carga vezes D, que é a distância. Então, o dipolo molecular é uma grandeza que indica o quanto que a estrutura tem uma separação de carga. O que quer dizer essa separação de carga? Compare uma ligação iônica. Então, tu tem, de fato, uma carga positiva e uma negativa. Então, ela é unitária, mais um, menos um. Uma ligação covalente apolar. Tu não tem carga. Porque a polaridade, como é zero, você não tem carga nos núcleos. Então, lá é 0 e 0. Agora, quando você flutua entre o 0 e o 1, você tem agora uma variação de carga. Você pode ter moléculas mais polares ou menos polares. O que isso quer dizer? Que o momento polar vai nos dizer o quanto tem de carga em cada átomo. Né? Qual é a separação que aparece. Né? Então, assim, nós vamos estabelecer aqui algumas regrinhas que são importantes, né? A partir da ideia de que tu tenha, digamos, um dipolo entre um elétron e um próton, e você estabelece o valor de 4,80 de Debye. Esse valor aqui é sempre importante, porque a partir dele tu pode calcular os valores de sigma em cada ligação polar. Aí, o momento polar, como é a grandeza vetorial, você pode também calcular usando essa expressão que está aqui. Então, o momento resultante é, como a grandeza vetorial, é a soma vetorial dos dois, AB, e aí tu tem uma dependência da raiz quadrada desse ângulo cosseno de θ. Né? Então, fazendo essa continha, por exemplo, para a água, né, nós encontramos o antipolar de um ponto. Observe que aqui foi usado o momento polar da ligação OH, 1,51. Então, esse 1,51 foi substituído. O cosseno do θ é 104,5, calcula o cosseno e chega no μ de 1,85. Tá? Bom, o que mais é importante? Daí, assim, as ligações polares, o quanto elas são polares? Quando a polaridade é muito alta, a diferença de eletronegatividade é muito alta, tu tem uma ligação iônica. Né? Então, tradicionalmente, nós trabalhamos com essa regrinha aqui, né? Quando o delta é zero, está polar. Quando o delta é maior que 0,5, tem uma ligação com um caráter iônico maior. Bom, esse caráter iônico depende, então, basicamente, da diferença de eletronegatividade. E aí nós vamos calcular. Então, essa expressão aqui, 4,8 de Debye, você usa para calcular quanto que valem os valores, as cargas parciais em cada ligação das moléculas orgânicas. Então, aqui é mostrado da água e do clorometano. Então, como é que faz a continha? É simples, né? O momento de dipolo é μ é Q por D. Nós sabemos que quando um próton está afastado de um elétron em um angstrom, tu tem um dipolo de 4,80. Então, nós fazemos uma regrinha simples. Na água, tu tem uma distância de ligação 0,96 e o momento da ligação OH 1,51. Ou da água 1,85. Então, o que eu estou assumindo aqui? Pegando apenas a questão da distância OH, não da água, só do OH. O que vai dar aqui? Então, se um próton está afastado de um elétron e gera um dipolo de 4,80, então lá na regrinha de 3, que está aqui, então nós teremos um dipolo para a ligação OH de 4,6 se a ligação fosse iônica. Tá? Se fosse iônica. Por isso que agora aqui embaixo aparece uma nova regra de 3 dizendo se 4,6 é 100% iônico, quanto que vale 1,51? 33%. Então, essa ligação aqui tem um delta que vale 0,3. Isso é o grau de separação de carga. Se esse delta aqui assumir o valor de 1, tu tem o cátion e o ânion.
É uma ligação imune. Aí você dissociou completamente. A mesma coisa foi feita aqui para o cloroetano, metano. Aqui tem, assim, ó, aqui foi considerado como sendo a única ligação polar a carbono-cloro. Mas nós sabemos que tem a ligação carbono-hidrogênio. Então, eu desconsiderei essas ligações CH e apenas olhei a ligação carbono-cloro. Então, nesse sentido, essa ligação tem um residual de carga de 0,22. Veja, aí vem a seguinte pergunta. Por que isso é importante? Porque se você pegar esse delta, que é a carga, tá? O delta aqui é a carga mais 0,33 no hidrogênio e menos 0,33 no oxigênio. Se você aplicar esses dados lá na expressão de Coulomb, tu vai entender por que na água tu tem, então, interações mais fortes e no clorometano menos intensas. Porque é isso aqui, né? Então, se isso aqui é 0,33 vezes 0,33, o produto é maior do que 0,22 vezes 0,22. Tá entendendo? Sem contar que aqui tu tem ainda que levar em consideração R. Né? Então, para a água, tu tem uma distância menor. Então, se a distância é menor que na água, né? É 1,51 contra 1,37. Então, o denominador sendo menor, o resultado é maior. Tá? Então, do ponto de vista da interação intermolecular, é muito mais forte na água do que no cloro metano. Sem contar que a água tem a questão das fontes de hidrogênio, mas por enquanto fica assim. Aí nós vamos então olhar as interações dipolares, né, que são de Kinson, elas têm uma energia entre elas. Se você associar os dois dipolos desse modo, como está posto aqui, a energia é favorável, né? Então, tu tem uma energia de 1,32, obtido dessa expressão aqui, né? Onde o epsilon é a constante elétrica do meio. Quando os dois dipolos apontam aqui um contrário ao outro, nessa orientação, a interação é desfavorável, né? Porque a gente está apontando polos com o mesmo sinal. No modo quadrupolar, tu tem um dipolo à esquerda e um à direita, então tu estabiliza em 0,66. Mas se os dois têm a mesma direção no sentido, tu instabiliza em 0,66. Essas interações, então, aqui, dipolares, aí depende da orientação das moléculas. Então, num líquido, num sólido, eles têm polaridade zero no macroscópio. Por que é assim? Porque os dipolos se orientam de tal maneira que um anula o outro. Né? Num líquido ou num material que não é ferromagnético. E o que é importante também guardar aqui é a dependência do R. Né? Nas interações dipolares, nós temos uma dependência que é o R ao cubo. Né? Enquanto nos induzidos é R na sexta, os dipolos é R na terceira. Ok? Bom, então exemplos dessas interações dipolares para moléculas, a dependência da eletronegatividade, né? Quer dizer, quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o dipolo. Como é que se representa? Bom, se representa através do delta mais, delta menos, setas, né? A setinha indicando a densidade de carga, né? E a resultante para onde que vai o dipolo. Aí numa cadeia, por exemplo, uma cadeia de proteínas, né? Uma cadeia polipeptídica, tem carbono, nitrogênio, oxigênio, assim por diante. A densidade de carga é o reflexo direto da diferença de eletronegatividade. Cada núcleo tem um poder atrativo distinto. Então, as cargas calculadas para esses átomos, né, podem ser positivas ou negativas, e o delta, né, o delta mais gordinho é a maior densidade, né, densidade positiva ou negativa. Em valores, a maior densidade negativa é no oxigênio, né? Então, ele é menos 0,57. Tá? O nitrogênio é menos também, mas nitrogênio, está aqui em cima, menos 0,42. Agora, observe os carbonos que têm a densidade positiva. O carbono alfa da carbonila, por que ele é o mais deficiente do que o carbono línea, desculpa, do que o carbono alfa? Porque ele está ligado diretamente aos dois átomos de maior eletronegatividade. Então, quanto está aqui? 0,12 e mais, veja, mais 0,60 carbono
1, carbono lá, carbono. Tá? Ok? Isso explica, então, por exemplo, por que os carbonos carbonílicos são eletrofílicos? Eletrofílicos, né? Eles são eletrofílicos porque eles têm uma deficiência de elétrons, né? E aí eles precisam eletrofílicos. Ok? E mostra também a ressonância, né? O par de elétrons do nitrogênio conjugando com o grupo carbonilo. Então, essa estrutura de ressonância. Então, os dipolos, né? Os dipolos, o que eles induzem? Eles induzem um outro dipolo. Né? Então, se cria um dipolo e ele induz na molécula vizinha um outro dipolo. Mas os dipolos também se reorientam frente a íons, né? que já estão presentes na solução. Então, o íon é a espécie já carregada e ele interage com o dipolo. Mas o dipolo interage com o próprio dipolo da molécula vizinha. Então, essa interação, na verdade, é uma redistribuição de carga. Isso é uma polarização, para um lado e para o outro. Então, são os campos elétricos que são criados por esses dipolos. Então, a ligação polar, ela espontaneamente gera uma densidade de carga ao redor daquela ligação e isso se estende para todo o conjunto das moléculas. Então, o sistema fica polarizado, criando assim um campo elétrico. E esse campo elétrico que vai induzir polarização nas suas moléculas vizinhas. Então, como exemplo aqui citado apenas, a clorofila é um exemplo clássico, né? Tu tem o centro catiônico magnésio mais 2, então é o cátion, que está induzido, né? Ou está, digamos, se polarizando com os átomos de nitrogênio negativamente. Então, o dipolo negativo do nitrogênio interagindo com a carga, né? Aqui eletrostática positiva do magnésio. Isso é interessantíssimo. Então, magnésio 2, ferro 2 ou 3, cobalto, níquel, assim por diante. No exemplo de baixo, é uma espécie neutra, uma esfera, e que ela se polariza ou por uma carga positiva, no cátion, e aí dessa polarização a esfera se deforma, gerando um dipolo induzido, né? Então, a direita é uma região nuclear e a esquerda é a região da eletrosfera. Ou essa espécie neutra, ela se polariza pelo dipolo de uma molécula vizinha. Né? E aí tem a polarização dela induzida. Né? Bom, as interações em que o dipolo ele é induzido por outro é a chamada interação de Debye, né? Que é um dos caras que mais contribuiu, né, para essa área, né, de quantificar as interações intermoleculares e especialmente medir, né, quanto que vale essa indução eletrostática. Né? Daí, aqui mencionado como exemplo, né, a biruta, que é um instrumento que mede a velocidade do vento. Quando não tem vento, a biruta não mostra a sua ação. O que ela representa em termos comparativos? Que o vento, na verdade, é o agente que provoca a orientação desse objeto. Quando se remove o vento, ele não tem mais ação. Então, a ação do vento é a ação da molécula polar. Ela é polar. Então, ela induz uma ação nas suas vizinhanças. E as suas vizinhanças percebem isso e se reorientam. Então, a orientação da biruta é, na verdade, o dipolo molecular, o dipolo polar, o dipolo induzido. Né? Quando o vento deixa de existir, essa densidade de carga que foi criada transitoriamente, ela se perde, ela se desfaz, e a biruta não mostra mais a sua ação. Tá? Isso é interessante, que nós observamos isso em moléculas agora, especialmente aquelas que têm elétrons para polarizar. Então, se pega assim, um alcano, um alceno e um alcino. Você não consegue ter esse efeito de polarização no alcano. Por que não? Porque o alcano é só ligações simples. Né? Então, é difícil você remover aqueles elétrons. Remover, não. É difícil você perturbar os elétrons que formam a ligação carbono-carbono, carbono-H. Mas se tu tem ligações duplas,
e duplas conjugadas, então tu tem nuvens de elétrons π. E essas nuvens de elétrons π elas são mais fracas, né? Em média são 60 quilocalorias. Então essas nuvens de elétrons π, momentaneamente, elas têm uma distribuição igual, né? Então a molécula está no seu estado padrão, estado normal, estado estável, então tem uma distribuição homogênea dessas nuvens de elétrons ao redor dos carbonos. Mas, eventualmente, a presença de alguma molécula polar polariza, né, as moléculas vizinhas, e dessa polarização vai criar, então, um dipolo induzido no benzeno. O que é interessante aqui é que agora a dependência do R é na quarta potência. Então, veja que você está induzindo um dipolo, por isso que a dependência do R se torna mais fraca, né? Mais fraca. Aqui, né, nós vamos agora já começar a classificar as moléculas. Então, por exemplo, moléculas que têm insaturações, moléculas que têm pares de elétrons, estas podem sofrer algum evento de indução. Moléculas que não têm pares de elétrons, só ligações simples, infelizmente, é muito difícil distorcer uma nuvem eletrônica de moléculas com essa característica. O que estou dizendo é que um carbono, né, um carbono ligado a outro carbono, a densidade de elétrons, ela se dá. Então, um carbono com outro carbono, então a densidade, tem o carbono ligado a um outro carbono aqui, né? Então, o que eu estou dizendo é que a polarização se dá pela deformação dessa nuvem de elétrons. E como essa nuvem já está localizada entre os dois núcleos, então você tem uma proteção efetiva dos núcleos muito grande. Então, é muito difícil polarizar ou despolarizar isso aqui. Agora, se a ligação tem uma ligação π, então ela tem uma nuvem acima do plano e uma nuvem abaixo. Aí sim, bom. Aí, um campo elétrico atuando paralelo na vertical, então ele pode mexer com essa nuvem. E aí vai carregar mais de um lado e descarregar do outro. Então tem um dipolo aqui, digamos, negativo e aqui positivo. Ok? Então já fiquem pensando assim, as moléculas que têm ligações duplas, ligações insaturações, que têm não sei o quê, elas sofrem esse fenômeno. Tá? E o que é importante? Aí para moléculas na área biológica, na área tecnológica e assim por diante. Vejamos. Na área biológica, os aminoácidos, né? Eles têm interações de vários tipos, mas uma delas é essa interação induzida. Né? Então, os núcleos desses anéis, do triptofano, da fenilalanina e assim por diante, são anéis benzenoides, ou aqui, no caso, o anel nitrogenado, que eles são ricos em elétrons, né? E esses elétrons disponíveis podem, então, interagir com os dipolos, com o dipolo permanente que está presente. Já no aminoácido que tem uma cadeia alifática, como esse caso aqui, tipo assim, a leucina, a isoleucina, essas ramificações elas só têm ligações simples, né? Então a polarização aqui é muito difícil. Então a resposta é quase zero. Então você não polariza. É interessante também que esse efeito aqui aparece com a luz, né? Então, eventualmente, algumas moléculas podem ser mais coloridas e outras menos. Por quê? Porque também tu tem a interação dessas estruturas com a luz. Você pode usar esse conceito para explicar, por exemplo, basicidade, né? Então, na série dos ácidos halogenídricos, HF, HCl, HBr, HI, a basicidade, a nucleofilicidade, a acidez delas também depende desse efeito de polarização. Então, os núcleos que estão, digamos, presentes em átomos maiores, eles têm uma influência menor nos elétrons de valência. E aí, claro, então o iodo é mais volumoso, então ele é muito mais polarizado. Bom, a interação então, do tipo π-cátion. Quem é o cátion? É um sódio, um potássio, com as ligações duplas de sistemas aromáticos. Aqui é interessante que você usa um conceito do
o sistema aromático pi excessivo e pi deficiente. Né? Pi excessivo e pi deficiente. Né? Para esse caso aqui, mostrado, né, tu tem um anel benzênico interagindo com o sódio. Então, se sabe que numa distância mais ou menos de 2,4 angstrom, o sódio positivo ele se associa simetricamente a esse benzeno, polarizando 6 carbonos. Né? Então, aqui é uma interação central. Né? Eventualmente, a interação ela pode ser 1 ponto, 2 pontos, não importa. Nas células, né? Como é que nós enxergamos isso? Então, tu pega, por exemplo, um cátion da lisina, né? Que é, assim, a espécie positiva, é um término de amônio, um sal de amônio, então, um resíduo de amônio. Esse resíduo catiônico, ele interage com os anéis benzênicos dos aminoácidos. Então, percebe que, na verdade, as proteínas, elas fazem esse ajuste perfeito, né? Do cátion e dos anéis que sofrem essa interação. Mas devem ser anéis pi excessivos. O que é o pi excessivo? Que tem elétrons em excesso. Tem elétrons disponíveis. Né? Então, são aqueles núcleos nucleofílicos, porque o cátion tem caráter eletrofílico. Ou ainda, tem que ser um núcleo básico interagindo com uma espécie ácida. Então, é o triptofano, a tirosina e assim por diante. Mas observe, né? Por que são pi excessivos? A tirosina é essa estrutura. O triptofano é essa estrutura. Nesta aqui e nesta, o que nós temos? A hidroxila e o nitrogênio. Os dois átomos são doadores de elétrons em relação ao núcleo aromático. Então, à medida que tu tem um efeito mesomérico, efeito de ressonância dos átomos de oxigênio aqui, né, e nitrogênio aqui, o que vai acontecer? A ressonância, ela joga, né? Então, se desce elétrons aqui, e por consequência, esses aqui irão passar para o anel. Então, o anel fica dotado de carga negativa. E é essa carga negativa que se espalha, né, pelo anel benzênico, que interage com o cátion. Aqui no indol é a mesma coisa. O nitrogênio ele faz o efeito de ressonância, os elétrons aqui eles descem, né? E esse aqui sobe. Então, ao subir, os elétrons se movimentam e você vai criar no anel benzênico, de novo, a mesma densidade de carga negativa. Então, são pi excessivos. Tá? O inverso não dá. Se tivesse aqui uma piridina, esqueça. Bom, como tem importância biológica, o que se faz? É o estudo, né, do quanto que vale a interação. Então, a interação cátion-pi, ela foi estabelecida com benzeno, diferentes cátions, lítio, sódio, potássio, amônio, em fase gasosa, tá? Em fase gasosa, e isso tem uma relação direta com a entalpia de hidratação. Quer dizer, o cátion lítio se hidrata mais em água do que o cátion potássio. Em fase gasosa, é a mesma relação. Mas o que é relevante é destacar, né? O tamanho do cátion influencia na grandeza da interação. Então, os grupos doadores de elétrons, os anéis pi excessivos, eles doam elétrons para quem? Para aqueles cátions que têm o menor tamanho. Então, esses cátions aqui são mais duros e eles interagem eletrostaticamente mais forte, mais intenso com o anel benzênico. Tá? Ok? Bom, mais exemplos. E aí, uma consequência é essas interações também provocam uma mudança na forma que as moléculas têm. Então, as interações dipolo induzidas por dipolos, né, são sempre atrativas. As interações induzidas de carga, né, com os anéis pi excessivos, quando a carga é positiva, é atrativa. Mas a carga pode ser negativa, como é o caso aqui do glutamato, do aspartato. Então, agora o residual, ele é negativo. Né?
Enquanto que na lisina é um hormônio positivo, na arginina é a guanidina positiva, então essas duas estruturas de carga positiva, elas interagem com os anéis benzênicos pi excessivos. Já o glutamato, ou no caso o aspartato, se ele interagir numa cadeia proteica, tentando tentando estabilizar, né, estabelecer uma atração eletrostática favorável, o que tem que fazer? Ele tem que buscar um anel que seja pi deficiente. Né? Então, esse anel pi deficiente é, no caso, uma piridina. Então, a piridina, por exemplo, ela está envolvida lá no processo NADH, né? Que é daquela de reduzir e oxidar. Então, o NAD tem o anel da piridina. Esse anel da piridina, ele é pi deficiente. Por quê? Porque o nitrogênio é mais eletronegativo. Então, a densidade de carga da piridina, ela tem aqui no nitrogênio carga residual negativa e nos átomos de carbono carga residual positiva. Então, esses anéis tendem a interagir com os ânions, né? Glutamato ou aspartato. Então, voltando aqui, né? O que acontece agora é que, dependendo do meio, né, o que o meio faz? Ele permite que essa interação aqui, cátion pi excessivo, seja mais intensa ou menos intensa. Então, uma forma mais dourada, foda, ou uma forma mais aberta, mais estendida. E aí depende do meio. Então, as interações têm uma dependência direta do meio. Né? E, por fim, nós chegamos nas ligações de hidrogênio. Essa é a mais significativa e a que tem um impacto muito grande em muitas coisas das nossas vidas, né? Exatamente por quê? Porque a água é o veículo, né, dos seres vivos, né? A água está presente na célula, dentro da célula e fora da célula. Isso você já sabe, né? Que o velhinho, né? O velhinho que eu digo, o cara que inventou tudo isso que está aí, né? Ele pensou bem, né? Vou usar a água como um veículo, né? Mas aí as moléculas têm que responder a essa água. De que forma elas respondem? Né? De que forma? Então, a água é o nosso exemplo para estudar as ligações de hidrogênio. O que são as ligações de hidrogênio? Antigamente se falava pontos de hidrogênio. Não se usa mais esse conceito porque a interação é tão intensa, né, que se usa então o termo de ligação de hidrogênio. Ela vem lá do conceito de Lewis, né? Essa interação eletrostática ela é favorecida, né? Por quê? Porque nós temos como característica uma espécie doadora de elétrons, uma base, né? E uma espécie receptora de elétrons, que é o próprio hidrogênio. E é interessante que nessa abordagem, para nós observarmos como se dá a ligação do hidrogênio, o hidrogênio e a base, eles pertencem, ou eles estão correlacionados sempre com os elementos mais eletronegativos. É o nitrogênio, o oxigênio, o flúor, às vezes o enxofre, mas mais nitrogênio e oxigênio. Então, a base é uma base nitrogenada, ou uma base oxigenada. A água, amônia, amina, álcoois, carboxilatos, né? Fosfatos, sulfatos. E quem é o doador aqui? É o ácido. De novo, é o ácido forte, né? É o ácido, é aquela espécie que tem um hidrogênio ligado a um elemento eletronegativo. Então, esta é a constituição, a natureza da ligação de hidrogênio. Uma espécie básica forte, uma doação de elétrons, uma densidade eletrônica intensa, oxigênio e nitrogênio, e o hidrogênio ligado, né, a um átomo eletronegativo. Por que isso aqui é relevante? Porque exatamente está aqui a ideia. O que está posto, por que tem que ser assim? Né? Então, quando você imagina, né, uma ligação polar, muito polar,
hidrogênio com algum átomo, então, se você pensar assim, o hidrogênio ligado com o carbono. Ok. Então, você pensa a ligação química, hidrogênio e carbono, ok, então hidrogênio ligado ao carbono. Aí, veja, a diferença de eletronegatividade hidrogênio e carbono é muito pequena. Então, o orbital ligante, ou o antiligante, que é mais importante, o antiligante aqui tem uma deficiência de elétrons bem pequena. O orbital é fora de fase, ele é um LUMO, tá bem? Tá? Então, aqui preenchido, aqui em branco, e aqui está, então, o orbital LUMO, que é o que me interessa, né? Por quê? Porque esse orbital sigma estrela é ele que tem a deficiência de elétrons. O que acontece quando o mesmo hidrogênio, então, se liga agora ao carbono, ao oxigênio, ao nitrogênio, tá? Então, agora, a diferença de eletronegatividade é muito maior. O oxigênio é 3,5 e o hidrogênio é 2,1. E o carbono é 2,5 apenas. Então, o que acontece com o contorno desse orbital antiligante, do sigma estrela, né? do sigma estrela da ligação OH. Então, ele terá, digamos, a mesma simetria, mas ele será assim, ó. Lóbulo grande aqui pequenininho, tá? Daí pequenininho aqui também, porque ele é antiligante, e pequeno aqui. Então, notem que a diferença é exatamente isso aqui, ó. É essa parte aqui que importa, né? Quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio, ele expõe o núcleo do hidrogênio, que não, aqui não tem elétrons nessa região, não tem elétrons, porque ele é o antiligante. Então, essa região da ligação química está exposta, que é exatamente aqui, ó, né? Essa região aqui está exposta a um núcleo poderoso. Quem é esse? O oxigênio e o nitrogênio. Então, aqui tem uma densidade de carga, lembra lá da água, né? 0,33 aqui, né? Vamos supor, 0,33 aqui. Aí tu tem uma ligação de hidrogênio mais polarizada, esse caso aqui. Então, tem uma interação eletrostática intensa na água. E é disso que importa, né? A combinação LUMO e HOMO. E é isso que faz a ligação de hidrogênio ser tão intensa, tão forte, né? Tão dominante. Né? E ela é tão dominante que ela impõe nas moléculas orgânicas um efeito de segregação. Quando tem água e você adiciona qualquer molécula orgânica dentro na água, se essas moléculas não reconhecerem que a água tem essa polaridade, essas moléculas serão segregadas. Serão segregadas. E aí, ao segregar, tu vai formar estruturas fabulosas. Quais são elas? As células. Tá? Então, a ligação de hidrogênio, ela se espalha em vários sistemas. Do ponto de vista da vida, né? Nós vamos olhar essa ideia de força de ligação, de doação de elétrons, de doação de hidrogênio. Né? Não é uma transferência de hidrogênio, é uma interação entre o hidrogênio e um grupo eletronegativo. Tem o DNA, o paramentas base, uma carbonila com NH. O mesmo DNA, agora um NH com uma ligação dupla ainda. Uma proteína na hélice, alfa ou beta, uma carbonila e um NH. Na celulose, hidroxila e hidroxila. Então, percebo que as estruturas, as superestruturas que estão presentes, que dão constituição à vida animal e vegetal, que constituem, digamos, o esqueleto que sustenta o vegetal, que sustenta o animal, que nos deixa em pé, nesse sentido, olha só, o que eles têm? Né? Eles não têm qualquer porcaria de interação eletrostática. Tem a interação eletrostática, que é a ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio tem um conceito à parte dela, mas ela carrega, ela é intrinsecamente eletrostática. Né?
Porque tu tem um hidrogênio muito polarizado, um delta mais aqui e um delta menos aqui. Então, você não tem qualquer ligação do hidrogênio, tu tem a ligação do hidrogênio. E isso contribui enormemente para que o material final, macroscopicamente, ele seja muito rígido, seja muito duro, difícil de se desfazer. E aí tu vai enxergar o DNA, o RNA, as proteínas, músculos, né? Aquilo que nos sustenta é o músculo, né? Aquilo que sustenta uma árvore é a celulose. Né? E por que é assim? Bom, tem muitas razões, mas uma delas é isso aqui. O que mantém as fibras unidas são as interações eletrostáticas, sim, que tem entre o cátion e o ânion no aminoácido, ó, sem dúvida. Né? Olha aqui, nesse caso, ó, né? Eletrostática. Se você pegar lá em cima, nós tínhamos olhado aqui, né? É uma interação eletrostática poderosa aqui. Neste exemplo, aqui, né? Ó. Isso aqui. Isso é entre um resíduo de aminoácido, a arginina, e o aspartame. Isso está presente numa fibra proteína. Então, isso aqui é eletrostático. Isso aqui é poderoso. Agora, você associa essas interações com a interação de hidrogênio. Então, tudo fica mais organizado, tudo fica mais denso, tudo fica mais empacotado. E é uma fibra, né? E essa fibra vai torcer. Vai torcer. Tá? Muito bem. A água, tá? A água, ela tem umas características importantíssimas. Né? E aí nós temos que entender ela de um modo assim, mais detalhado. Né? A água é uma estrutura que carrega duas palavrinhas. A água é direcionalidade e complementariedade. Oi, professor, desculpa. Complementar. Sim. Ô, professor, é que eu acho que a minha tela aqui, eu não sei se é a minha, mas está travada. Eu não sei se está na mesma tela que o professor está falando. É. Eu estou na tela no PDF. É aquela ponte de H em sistema biológico, é isso mesmo? Sim, agora eu já mudei para isso aí. Daí agora estou na tela do Água, Water, the Leak of Life. Para mim, não, para mim ainda não aparece essa. Para mim também não, tá travado. Então, deixa um F5. O que acontece? Vamos ver aqui. Para mim ainda aparece a página 34 de 42. Ah, sim. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Vou voltar. Vou parar o compartilhamento. Ok? Parei. Certo. Vou voltar. Janela aplicativa. Isso. Ó. Aqui às vezes trava mesmo. Uhum. Ah, agora fechou, professor. Obrigado. Isso. Então, eu estava dizendo assim, ó, por que a água, né? Tá, por que a água? É uma pergunta difícil, né? Mas a água é o líquido, ela é exclusiva. Vocês já ouviram falar claramente a expressão? A água é um líquido associado. Já ouviram essa expressão? A água é o solvente que tem a maior constante elétrica, 80. O que é a constante elétrica? Vocês estão chegando à página, né? Agora. Sim, sim. A da água, sim. Tá. Isso. Então, assim, a água tem, ela mostra dois conceitos que só ela tem, né? Direcionalidade e complementariedade. O que quer dizer isso? Ó, a água tem a maior constante dos solventes. O que é a constante elétrica? É a resposta que um solvente, é a resposta que um meio dá frente a um campo elétrico.
Então, tu imagina assim, tem duas placas, dois eletrodos carregados. Tu aplica um potencial elétrico entre eles, mas quem faz o contato entre eles? É o meio, que pode ser o ar, que pode ser a água. Etc. Então, o que nós sabemos? O ar, ele é um péssimo condutor de corrente. Então, tu tem uma constante elétrica muito baixa no ar. Quando tu põe água, essa constante vai para 80. O que significa isso? A água é tão elétrica, ela é tão polarizada, ela é tão organizada, né, em 3 dimensões, que ela se orienta frente a esse campo. Ela não conduz corrente elétrica, mas ela se reorienta. Então, a resposta dela é exatamente a constante elétrica, que vale 80. Então, é um solvente espetacular. É o solvente da vida. Então, essa direcionalidade é, quando você olha uma molécula de água admitindo um ímpeto do sp3, tá? Tanto tem os 2 pares de elétrons e as 2 ligações. Aqui está desenhado os 2 pares de elétrons no plano do slide e as 2 ligações com as ligações em cunha e travessão. Aqui dash, que é pontilhado, e o edge, que é o em cunha, para frente e para trás. Então, cada um desses aqui representa um tetraedro imaginário. O centro do tetraedro é o oxigênio. E os vértices desse tetraedro imaginário representam os 2 pares de elétrons ou os 2 hidrogênios. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Que quando você desenhar o tetraedro, você tem lá a figura, vamos dizer assim, tu tem os vértices. Então, tu vai ter daqui, cada ponto representa aqui o vértice de um tetraedro imaginário, que aí é exatamente igual ao carbono, e a esses vértices você conecta as outras moléculas de água. Por que ele é assim? Por que a água tem esse efeito de direcional e de ser complementar? Porque é duplo, né? Tem 2 hidrogênios, e os 2 hidrogênios se conectam a cada uma molécula de água. Mas essas moléculas de água, elas têm o mesmo comportamento dessa primeira. Então, é como se fosse um fractal. Ela vai se replicando. Mas essa replicagem se dá em 3 dimensões. Em 3 dimensões. E não apenas em 2 ou em 1. Entendido? Porque, por exemplo, aqui, o par de elétrons aqui está no plano. Interage com os hidrogênios no plano. Mas esta molécula da água aqui à direita, desculpa, à esquerda, ela tem agora os pares de elétrons fora do plano. Então, tu tem uma replicagem, uma complementaridade, uma direcionalidade em 3 dimensões. E é isso que faz da água o solvente universal. Então, a água tem umas características assim, importantíssimas, né? Que eu espero que vocês possam ler esses textos que estão aqui. Eu espero que vocês busquem mais informações, né? Mas essas características de interação de hidrogênio, direcionalidade, complementariedade, faz dela o solvente apropriado. E aí, o que ela faz? Ela estabiliza, ela solubiliza, ela interage com as espécies carregadas, com cátions e com ânions. E essa interação se dá através, certamente, dos dipolos. Então, exemplo, você joga um ânion, um iodeto. O que o iodeto faz? É uma espécie negativa que interage com a espécie com o polo positivo, que é o hidrogênio. Tu joga um cátion, sódio, o cátion aí interage com os pares elétrons. Então, você vê que a água consegue fazer as duas coisas, interagir com o cátion e com o ânion, coisa que muitos solventes não conseguem fazer isso. Então, a solubilidade ela é mais importante exatamente para a água. Bom, em relação à água, dados de raio-x, tá? Dados de raio-x, né? Para ver o quão intensas são as interações de hidrogênio, as ligações de hidrogênio. Se você olha os dados de raio-x,
e verifica a distância de ligação de hidrogênio normalmente em torno de 1,8 a 2 Angstrom, a distância da ligação do hidrogênio. Mas essa distância aqui de 1,8, ela viola a distância de Van der Waals. Né? O que é a distância de Van der Waals? É a soma dos dois raios, do hidrogênio e do oxigênio. Né? O raio do H é mais ou menos 1, do oxigênio é mais ou menos 1,5. Se você somar os dois, dá quanto? 2,5. 2,5, né? Então, esses dois átomos deveriam estar mais ou menos numa distância de 2,5, para que os núcleos não se aproximem demais. Só que a interação é tão forte que ela fica em torno de 1,8. O outro fato, os dois oxigênios aqui, né? A distância é 2,8. Se você somar os dois raios dos dois oxigênios, dá 3. Então, mesmo aqui, a distância está menor. Então, isso revela o quanto as interações de hidrogênio são intensas, são fortíssimas. Né? Aqui numa versão de modelo, né? Modelo bola, e aqui de pó e bola. Então, uma molécula de água aqui, uma projeção, digamos, vertical, a outra horizontal, e as ligações de hidrogênio entre elas. Tá? Aí a comparação direta, amônia e água. A amônia é um gás, e a água é líquida. Puta que o pariu, mas por que faz assim? Então, aqui não é apenas a questão da ligação de hidrogênio. Tem algo mais que é a estrutura que a amônia tem e que a água tem. E a amônia não tem nem direcionalidade e nem complementariedade. Por que não? Porque a amônia tem 3 hidrogênios. Então, quando você estabelece a primeira ligação de hidrogênio, as moléculas vizinhas a essas moléculas de amônia, elas tendem a estabelecer também a mesma ligação de hidrogênio, mas não é complementar. Né? Então, tu tem sempre uma defasagem. Dois dos átomos de hidrogênio ficam sem a interação de hidrogênio. Coisa que não acontece no desenho, né, da água. É perfeito. Né? Os dois pares têm a mesma intensidade aqui e os dois hidrogênios a mesma intensidade aqui. Então, isso é complementar. Isso se replica em 3 dimensões, formando os tetraedros. Como se fosse um diamante. Né? Como se fosse um diamante. Por isso que no gelo, né, a água vai crescer de volume. Por isso que na neve, a neve cai na forma de flocos, esses flocos têm uma estrutura tipo hexagonal. Né? A outra questão importante assim, da água, o que tem mais aqui embaixo? Deixa eu terminar aqui. Tá, isso aqui, ó, por favor, pessoal, lê. Você tem que ler isso aqui. Lê isso aqui. Por quê? Porque aqui explica bem por que a água sofre um processo de expansão de volume quando resfria, e por que uma gordura, um óleo, quando resfriado, ele sofre um shrink, que é uma contração. Então, o experimento aqui é bem interessante. Tu tem água, congela, pega o gelo, joga em água. O que acontece? A água transborda. Né? E o gelo fica em cima, menos denso. Quando você pega o óleo, congela o óleo, pega esse óleo congelado, sólido, joga no próprio óleo, esse óleo congelado desce. Isso tem que ser explicado. Né? Mas, aqui tem informação interessantíssima. O que acontece com a água, né, em condições normais? As velocidades, os choques, né? As moléculas de água são elétricas, né? Elas viajam a uma velocidade estupenda. Elas têm uma energia cinética fabulosa. Né? As vibrações moleculares, as vibrações de ligações conferem à água térmica fabulosa. Então, elas respondem prontamente a uma avaliação de temperatura. Daí, olhando aqui, nesse desenho genérico, que mostra o quão direcional e o quão complementar são as moléculas de água. Quando você tem um efeito elétrico externo, e ele está atuando sobre o líquido,
o líquido tem que responder prontamente a esse efeito, a esse incremento de carga elétrica, positivo ou negativo. Por que a água responde bem? Porque ela tem uma estrutura de tal forma que todos os seus constituintes, os dois hidrogênios e os dois pares de elétrons, eles estão como gatilhos, eles estão prontos, eles estão conectados ao outro elemento da outra molécula de carga oposta. Então, aqui nesse exemplo, tu tem um hidrogênio conectado ao seu vizinho, água, oxigênio, par de elétrons. Dessa molécula, o par de elétrons com hidrogênio. Então, a frequência vibracional, o disparo, o gatilho é isso aqui, né? Uma carga positiva desse hidrogênio, negativa aqui. Isso está pronto. Quando você aquece a mistura, essas ligações começam a vibrar. Mas a molécula de água, nesse ambiente, ela é rodeada por moléculas de água idênticas, nenhuma diferença tem. Então, o que acontece com essa partícula? Ela, olhando ela, né, ela tem liberdades, né? Eu vou imaginar aqui um eixo rotacional, tá? Ó, um eixo de giro, tá? De giro. Vamos supor o eixo está aqui, que é o eixo. E ele gira, à direita ou à esquerda, não importa. Então, o que acontece com esse ambiente da água? Quando você girar à direita ou girar à esquerda, você vai mudar momentaneamente as posições dos hidrogênios e dos pares de elétrons. Só que perceba, isso é um tetraedro, né? Então, tu tem moléculas de água nos 4 vértices. E é a mesma estrutura. Então, quando se gira 180 graus e passa o par de elétrons para a direita e os dois hidrogênios para a esquerda, os dois hidrogênios que irão popular agora à esquerda têm o mesmo ambiente do da direita. Então, essa liberdade rotacional, a água tem. Né? A água tem. Se você pensar, por exemplo, na amônia, então a amônia, o que ela é, coitadinha? Ela tem, então, um par de elétrons, tá? Um par de elétrons, aqui. Opa, ficou ruim esse desenho aqui. Tem que comprar para mim como é que é aqueles... Como é que se chama? Esqueci o nome. A mesa digitalizadora, porque o mouse aqui é complicado. Tá? Então, aqui o par de elétrons. Ok, aqui. Aí tem uma ligação aqui e uma outra ligação aqui. Veja, se você faz essa mesma brincadeira aqui que eu fiz com a água, então o que vai acontecer? Se você girar nesse eixo de referência, rotacionar a amônia aqui, esse par de elétrons passa para lá de cá. Então, o ambiente químico dos 3 hidrogênios aqui, ou elétrico, não é igual daqui. E isso inibe esses movimentos rotacionais. Daí significa dizer, então, que a água tem, do ponto de vista da entropia, né, ela tem uma entropia rotacional e translacional favorecida. Tá? Rotacional e translacional. Quer dizer, esta molécula de água que está aqui, ela é exatamente a mesma, igual a uma outra que está vizinha aqui, que não está mostrado. Por quê? Porque é um tetraedro que se repete. É um tetraedro que se repete. Um tetraedro que se repete. Tá? E o que nós queremos fazer agora? Como que nós destruímos essa interação? Ou como que nós intensificamos essa interação? Quando nós olhamos lá o ΔG da mistura, o ΔG da mistura, que é igual ao ΔH da mistura, menos o TΔS da mistura. O que é o ΔH? O que é o ΔH? Pessoal, o que é o ΔH? Hello? Entalpia. Isso, entalpia. O que é entalpia, Lucielen? É energia. Energia, é calor, né? Calor. Isso. Calor. O que é o calor? É a radiação infravermelha.
Vermelho, não é? Sim ou não? Sim. Infravermelho. O que é infravermelho? É a vibração das ligações químicas. Quando as ligações vibram, quando elas se modificam, o dipolo se modifica, tu cria energia, e essa energia cai na frequência, na região do infravermelho. Então, a entalpia mede exatamente essas interações eletrostáticas. Então, a ligação de hidrogênio é uma medida direta da entalpia, é a contribuição entálpica. Entálpica. Agora, se você destrói essa contribuição entálpica, adicionando alguma partícula, o processo só é favorecido se você compensar com uma contribuição da entropia. Entendido? Então, nos processos de dissolução, o soluto, ao interagir com a água, ele pode penalizar a água, rompendo as ligações de hidrogênio. Então, se ele rompe as ligações, tu tem um custo energético, tu tem a entalpia sendo desfavorecida. Mas, se ele solubiliza, então ele está criando mais estados na água. É isso que quer dizer assim, quando o material é solúvel na água, a solubilidade é um processo espontâneo. Por quê? Porque você está propiciando para aquele soluto maiores posições, o maior número de estados. Isso, do ponto de vista da entropia, é um favorecimento. Então, se você penaliza a água destruindo as ligações de hidrogênio, tu tem que compensá-la oferecendo maiores posições atômicas ou moleculares. Então, maior número de estados. Se você oferece maior número de estados, a entropia aumenta. Se o S aumenta, o termo fica mais negativo. Se ele fica mais negativo, a energia livre também fica mais negativa. E aí, solubiliza. Ok? Pessoal, vamos fazer uma pausinha. Voltamos 15 para as 4. Vamos tomar um café. E aí nós vamos puxar o arquivo do efeito. Qual é o efeito? Do óleo na água. Hidrofoco. Hidrofoco. Isso aí. Tá? Então vou parar a gravação e vamos tomar um café.